Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez? Quem estiver cansado, diga amém. Um amém abafado aqui no culto presencial, né? Foi o amém mais abafado, né, que eu já vi. É porque a maioria está cansado, meus irmãos. Dia de trabalho, muita luta. Mas nós estamos aqui na casa do Senhor. A gente derrama o cansaço, né, como libação perante o Senhor, né, oferece a Ele. Glória a Deus. Mas vamos louvar a Deus aqui com um hino brevíssimo, mas bonito, para a glória do Senhor Jesus. A igreja está de pé. Quem viu ouvir aqui uma palavra de Deus para o seu coração? Glória a Jesus. Só a estrofe, o coro do hino de número 210. Duas vezes o coro. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá vigor, restaura, que mais sábio me faz no futuro, no porvir. Então, cante com alegria. O ritmo é bem abençoado, Eliseu. Glória a Deus. Isso. E a igreja canta. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Eu falar, dá valor e restaura, e mais sábio me faz do porvir. Ó bendito, Ó bendito teu nome eterno, que tu falas, que Senhor. tu falas a quem escutar, de saúde, repouso, souber. Tá tão bom que a gente vai cantar a segunda estrofe, né? Alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo Que maravilha. tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito, Ó bendito teu nome eterno. subiu o tom para cantar outra vez o coro, viu, Leandro? Falas a quem escutar, de Saúde, repouso, superno, de alegria e paz. paz eterna. Ó bendito, ó o teu nome eterno. Subiu não, né, Que Deus? tu falas a Glória a quem escutar, Aleluia. de saúde, Repouso superno, de alegria e paz eterna. glória a Deus. Pai, nós te bendizemos, Senhor, pelo privilégio que nos dá voltar à tua casa, ouvir os louvores, cantar louvores ao teu nome, ouvir a tua meiga e doce voz através dos louvores, reencontrar os nossos irmãos e expor os nossos corações à luz da tua palavra. Tudo isso, Senhor, nos fortalece e nos enche de alegria e vigor para continuar na jornada. Fala, Senhor, pois os teus servos ouvem. Em nome de Jesus, manifesta a tua presença nesta mensagem bíblica, Pai, e que tudo o teu nome seja glorificado e exaltado. Eu oro em nome do Senhor. Amém, graças a Deus. Tome assento, meus irmãos. Tem uma breve palavra nesta noite. Tivemos em duas mensagens sobre a igreja do Senhor. Estamos nos preparando para uma série de mensagens, pelo menos 4 ou 5, sobre
O Espírito Santo é a missão da igreja. Glória a Deus. Vai ser um tempo muito abençoado. Esperamos já na próxima terça, querendo Deus, dar início. E é o momento de quem é cadeira cativa no culto de doutrina não perder mesmo. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje nós voltamos ao Velho Testamento. Fazia já algum tempo que não líamos um texto no Velho Testamento, mas hoje voltamos ao livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículos 19 a 22, a leitura da qual quero reprisar agora em nome de Jesus. Esse texto que fala sobre o sal que sarou as águas, e daí o tema também da mensagem desta noite, o sal que sarou as águas. 2 Reis 2, 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Eu acho linda essa parte, porque deixa muito claro que é o Senhor que está fazendo isso. O profeta não quer nenhuma honra para ele. É o Senhor que está dizendo: eu quem estou fazendo isso. Eu não estou fazendo nada. É o Senhor. É muito lindo, né? Então saiu o manancial, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável estas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Glória a Deus. Amados irmãos, igreja do Senhor, eu vou suprimir aqui o que poderíamos trazer como uma introdução a respeito da vida do profeta Eliseu, seus feitos poderosos e como o Senhor o chamou, porque é incrível como esse acontecimento narra os primeiros, estão dentro dos primeiros milagres do profeta Eliseu, já nos momentos que precederam a separação dele de Elias, quando aqueles homens dali da região, principalmente de Jericó, disseram: Eliseu, nós vamos atrás do nosso senhor Elias e vamos encontrá-lo. Ele disse: não vão, não vão. E eles insistiram, eles: pois então vão. E passaram 3 dias e não encontraram, e já encontram Eliseu na cidade de Jericó. E nós estamos diante agora do início do ministério do profeta Eliseu. Elias e Eliseu, como nós sabemos, eles profetizaram, levando a palavra do Senhor, os oráculos do Senhor, para o arrependimento, a salvação do povo de Israel, né? O reino do norte, assim chamado, reino do norte que foi subjugado, que caiu nas mãos dos assírios. E a gente sabe também que Judá, reino do sul, capital Jerusalém, vem a ser levado em cativo, o cativeiro babilônico. São fatos muito sucintos a respeito de um pouco dessa história. Quando a gente soma o ministério de Elias com o ministério de Eliseu no Reino do Norte, dá cerca de 75 anos. E é incrível porque o ministério desses 2 servos do Senhor perpassa o reinado de 6 reis, dentre eles Acabe, Acasias, Jeoacás, Jeú, Josias. E foram tempos difíceis, sombrios, de muitas lutas, de muitos confrontos. Elias, inclusive, era o profeta do confronto, né, do fogo. E Eliseu, é claro, ele estava mais afeito aos milagres, é tanto que o ministério profético de Eliseu, os milagres são mais presentes do que no de Elias. E a gente sabe também, meus irmãos, pelo estudo da Bíblia, que o ministério profético destes homens, eles vão acabar narrando fatos de uma história, tanto que eles predisseram muitos desses aspectos, mas que também nos mostra o livro de 1 e 2 Reis, narra a história do povo de Deus
por cerca de 250 anos. São livros preciosos que eu acredito que vale muito a pena a gente voltar a estudar. Então esta mensagem de hoje é uma mensagem aparentemente assim tão simples, mas eu estava pensando que essa mensagem é uma verdadeira aula de evangelismo, vamos dizer assim, de evangelismo pessoal, né? O poder que há no Evangelho de Jesus está nesses símbolos proféticos que a gente vai encontrar aqui, nesse texto, nesse episódio que envolve o povo de Jericó, naquela época, e o profeta Eliseu, vai falar muito aos nossos corações sobre a operação do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. O milagre do sal que sarou ali as águas de Jericó. As águas, diz o texto sagrado, eram más. Eram más. Agora você que está com a Bíblia aberta, 2 Reis, capítulo de número 2, abra e observe, por favor, alguns aspectos. Vamos observar, meus irmãos, de forma muito simples, mas eu acredito que o Espírito Santo tem um propósito a cada mensagem, e ele de forma maravilhosa, ele toca aos nossos corações. Vamos observar um pouco dessa situação reinante, tanto no contexto histórico, como também simbólico, figurado. Começando pelos graves problemas que traziam amargura ao povo de Jericó. Você observa no versículo de número 19 que as águas eram más. Uma cidade aparentemente tranquila, confortável, a cidade das palmeiras, porém sofria com problemas que lhe trazia desgosto, por que não dizer tristeza, para toda aquela população. E um fato me chamou a atenção e me tocou bastante, o fato de que Elias, o servo do Senhor, esteve ali. E quantas vezes Elias esteve ali e as águas já eram más. E eu fiquei me perguntando, por que Elias não resolveu essa situação? Porque, meus irmãos, os líderes, os profetas, os pastores, cada um o Senhor usa com um propósito e no seu tempo. Tem algumas coisas que não serão feitas no meu tempo, serão feitas no outro tempo. Algumas coisas que não foram feitas no tempo dos nossos pastores que nos antecederam, alguém diz, por que não foi feito? Era para ter sido feito. É porque não era para ter sido feito, é para ter sido feito agora. Às vezes a gente coloca um pastor, dirigente de uma congregação, pastor, por que você não já fez isso aqui para terminar? Isso que você vinha chegando, tinha que fazer alguma coisa. Se já tivesse feito tudo, você não ia fazer mais nada. Então há sempre alguma coisa nova para fazer. E Elias podia, o homem que faz descer fogo do céu, não sara as águas? Mas não era Elias que ia fazer esse milagre, era Eliseu. Levante a sua mão e diga assim comigo, era Eliseu. Você já está entendendo? Então tem coisa que é agora no seu tempo e vai ser você que vai fazer. E é você que Deus vai usar. Os irmãos creem nisso? Mas não era para ter acontecido isso, era para ter... Não. O tempo chegou. Elias estava ali, eu acredito que esteve muitas vezes ali e teve que enfrentar aquela situação. Então as águas da cidade eram más, e diz o texto, quem está com a Bíblia aberta, acompanhe. As águas são más e a terra estéril. E quando o texto diz no versículo de número 20, que a morte nem a esterilidade estariam mais lá, observe a gravidade e a situação daquele contexto, naquela cidade. Causava esterilidade, portanto mortandade, a vida familiar estava ameaçada. E quando eu digo a vida familiar estava ameaçada, estamos falando aqui a questão dos nascimentos, da nova vida, e muitos que se abeberavam ou tomavam daquela água, enfraqueciam em vez de receber resistência para viver. O manancial de água é uma das coisas mais importantes, meus irmãos. Talvez o grande número de pessoas doentes pelo mundo afora esteja relacionado à questão da água. A água que nós bebemos. Mas a situação em Jericó, a situação reinante, era muito complicada naquele tempo, e ilustra um pouco, e a gente faz essa aplicação no contexto já figurativo, simbólico, da realidade dos nossos dias, que embora nós tenhamos hoje um avanço tecnológico
sem precedentes, a gente não consegue nem acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, a gente não usa um equipamento mais do que 2 anos, ele já se atualiza, na verdade não passa 2 meses assim, vai ser atualizado. Quando você descobre no outro dia que botou o celular na tomada, já amanhece diferente, mudou o negócio de acessar. E se você demora muito com aquele equipamento, ele fica tão obsoleto que você não consegue mais fazer as coisas básicas. Isso está dizendo que você vai ter que gastar dinheiro e comprar outro. Então o progresso, o avanço tecnológico, tantas outras conquistas, irmãos, aparentemente aquela fachada de prosperidade, isso é a cara de Jericó, a cidade das palmeiras, um lugar assim aparentemente de refúgio, mas com problemas terríveis. As águas eram más, problemas que traziam amargura, que traziam desespero para milhares e milhares de pessoas. E como o tempo que nós estamos vivendo, milhões e milhões de pessoas em meio a toda essa prosperidade, nas nossas cidades, porque Jericó hoje aponta para as nossas cidades. Essas pessoas estão sofrendo, milhões de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, problemas os mais diversos. Aquelas águas más representam muitas coisas das quais eu quero me ater hoje. São problemas tais como corrupção, como violência, como egoísmo, como ansiedade, como depressão, pobreza, guerras, fome, suicídio, e a lista é quase que interminável. A lista é muito grande. E os moradores de Jericó estavam expostos àquele grave problema. As águas eram más. E a quem nós podemos, irmãos? Me surgiu uma pergunta no meu coração enquanto eu meditava nessa cidade. Lá em Jericó apareceu um Eliseu. E na cidade de Fortaleza, onde estão os Eliseus? A quem a gente pode recorrer para expor os graves problemas da cidade? Não, eu digo grave problema, não é só a taxa do lixo que inventaram agora não, irmão. Estou falando de coisa mais séria. Nós vamos recorrer a quem? Os Eliseus de hoje estão aqui, ó. Homens e mulheres. Glória a Deus. Quantos creem que é a hora de buscarmos soluções? Poucos irmãos estão levantados. Porque a gente nem acredita que podemos ser um instrumento, que a igreja é um instrumento de solução para os graves problemas da cidade. Porque o problema da cidade, meu irmão, está relacionado à educação, à violência, a saneamento, limpeza pública, moradia, fome, seja o que você pensar, emprego, seja qual for o problema que você pensar, antes de você encarar isso como problema, pense nas pessoas. O problema está nas pessoas, está lá relacionado com elas. Se só no nosso estado tem 13 prefeitos que estão presos, ou que foram caçados, então você mais imagine o sofrimento. Isso é só aqui no Ceará. Isso é só os que foram apanhados. Misericórdia. Quantos creem que é hora de buscar solução para esses graves problemas? E a solução está aqui. A solução está aqui. A igreja do Senhor Jesus. Eu lembro sempre do texto de Cantares. Quem é esta que aparece tão linda como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Oh, glória a Deus! Como exército com bandeira, formidável e gloriosa. Está aqui, ó, a igreja do Cordeiro. Aleluia! A igreja do Cordeiro. Meus irmãos, quantos creem que se nós buscarmos solução em oração, a graça do Senhor, a igreja se mobilizando em oração, vai encontrar solução para esses problemas? Às vezes a gente tem tantos irmãos, tantas irmãs, que até lograram posições e cargos, eles se esforçam, mas isso é muito pouco. Mas se a igreja se mobilizar, cheia do Espírito Santo, será instrumento nas mãos de Deus para a solução de muitos problemas, meus irmãos.
Como de fato já é porque a mídia não fala, porque isso não se mostra na grande mídia, o trabalho que a igreja faz com os refugiados, com os pobres, com os necessitados, com os carentes, com os que estão famintos, com os que não têm moradia. Há um trabalho lindo que a igreja faz, isso não se mostra por aí afora, mas é o trabalhar da igreja de Deus para atacar os graves problemas de uma cidade cujas águas são más, onde há morte e esterilidade. Os problemas que eram causados, e aqui é um segundo ponto, os problemas que eram causados por aquelas águas contaminadas, meus irmãos. Eu fico pensando como o povo bebia água lá em Jericó, eu estava pensando sobre isso. Como eles se dessedentavam ali naquela cidade. Era como se apressasse a própria morte. Quem sabe buscavam água em algum oásis ou em algum outro poço próximo, mas as águas da cidade, diz o texto sagrado, eram más. Se a Bíblia diz, é porque era assim mesmo. Eu fico pensando dos problemas provenientes da ingestão ali daquelas águas más. Uma delas era a esterilidade, que atacava principalmente, claro, as mulheres. Então a nova geração de pessoas estava comprometida. Um dos graves problemas da nossa cidade hoje, do nosso tempo, é a esterilidade. E às vezes uma geração toda fica comprometida. Por quê? Por causa dessas águas más, da corrupção. Já semana passada eu vi uma cientista chorando e dando uma entrevista. Nós perdemos uma geração de cientistas, porque não tem verbas para a bolsa de doutorado e mestrado. Eles foram embora para o exterior, fora os que desistiram. Alguns estão fazendo Uber. Cientistas, doutores e mestres, pós-doutorado, não tem bolsa, não tem dinheiro, porque o dinheiro vai para o orçamento secreto. Oh, glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, misericórdia. Levante sua mão e diga comigo, águas más gera esterilidade e morte. Uma geração de cientistas estão na Alemanha, nos Estados Unidos, na Finlândia, produzindo ciência da mais alta qualidade, porque não pode ficar no seu país para receber uma bolsa miserável, que só dá mesmo para o sustento. É pequena mesmo, meus irmãos. Vocês nem imaginam. Águas más. Essa história é tão atual que eu estou um tanto quanto espantado, meus irmãos. Geração inteiras foram comprometidas. Imagine as crianças do nosso tempo, com as águas que estão aí na grande rede, na internet, um celular que não para de dia nem de noite. As crianças já nascem assim. Tem mães que não olham nem para os filhos, o filho quer atenção, mas ela só olha para baixo, só olha para o celular. O pai também. Essas águas contaminadas, meus irmãos, representam materialismo, a licenciosidade que graça-se de uma forma terrível no meio da sociedade. Para onde você vai? E tudo que há de males que atacam a existência humana. Essas águas más, tais como a gente poderia dar aqui algum nome para elas, desde a pornografia, os assaltos, as drogas, o alcoolismo, a anormalidade sexual, e tantas coisas que parecem ser normal e que as pessoas estão encarando com a maior normalidade. Aliás, você não pode nem olhar duas vezes, ou você quer mudar o semblante, você já está processado. Mas em Provérbios capítulo 14, versículo 34, tem um versículo que nós vamos ler todos juntos, que diz que o pecado é o opróbrio das nações. Mas nós vamos ler o texto todo. 1, 2, 3. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A igreja deu glória a Deus pela palavra de Deus. Estas águas más, meus irmãos, no nosso tempo,
elas estão sendo agitadas, não é pelo anjo do Senhor não, que quando ele agitava as águas, produzia cura, as águas se tornavam milagrosas, sanadoras. São águas agitadas por espíritos malignos, imundos. Essas águas intoxicam, inclusive nossas relações interpessoais, promove doutrinas de demônios, muitas das quais estão nos púlpitos de algumas igrejas, e essas doutrinas são levadas adiante por espíritos enganadores. Tem gente que dá até glória a Deus ouvindo verdadeiras heresias, e essas águas más, elas se espalham rapidamente, meus irmãos. É uma torrente, vem lá dos altares da iniquidade, corre como um rio de profanação e desce até o coração de homens e mulheres que não estão comprometidos com Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é um horror, uma calamidade. A esterilidade e a morte se espalha, miséria, frieza espiritual, descaso para com Deus e a eternidade. Relativismo impera. Não, cada um tem a sua medida de verdade, mas nós cremos no Evangelho de Jesus, que diz: eu sou a verdade. Essa verdade é absoluta, é imutável. A igreja diga amém, glória a Deus. Há um terceiro ponto que me toca muito o coração, é que Deus sarou as águas de Jericó por um milagre. Quantos creem que os milagres ainda acontecem? Se você me perguntasse: pastor, por que os milagres acontecem ainda hoje? Porque o Deus de milagres não morreu, não se aposenta pelo INSS, nem pendura chuteiras. O Deus de milagres continua vivo, vencendo, oh glória a Deus, e em breve voltará. A igreja diz amém por isso. Veja que Eliseu preparou e apresentou uma solução para o problema de Jericó, o milagre de acontecer. Agora vamos à leitura do texto, 2 Reis 2, 19 a 21. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade. É bem situada, irmãos. Fortaleza é algo assim incrível. Os irmãos que estão no sul não ficam atribulados conosco não, mas se você morar em Fortaleza, você pode possuir uma bicicleta e andar num raio de praticamente 50 quilômetros sem subir uma ladeira, porque não tem. E se você for em alguma direção, você vai andar uns 150 quilômetros para encontrar um alto. É uma cidade assim plana, é bem situada, quase 800 quilômetros de orla. Mas vamos deixar a cidade lá. É uma cidade bem situada. Jericó também era, mas as águas eram más. E Eliseu agora apresenta uma solução. Veja a solução da parte de Deus. Quantos creem que tem solução? O que tem de solução por aí não está escrito. Já hoje eu vi uma reportagem: olha, ninguém vai segurar o nosso estado por causa do hidrogênio verde. Então vai acontecer aqui um milagre na nossa cidade. O milagre só acontece quando Deus sarar as águas. Eita Jesus. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. E Eliseu estava vendo. Eu não sei se você está vendo, porém as águas são más. Talvez estejamos vendo o quanto as águas estão toldadas, estão sujas, estão imundas, estão más. A gente ouve no anúncio do noticiário bem cedo: está impróprio para o banho as praias tais, tais e tais e tais, porque há contaminação naquelas águas, cloriformes fecais e outras coisas que tornam o banho ali proibido. Então há um aviso. Porém as águas são más e a terra é estéril. Não era só o problema, não estava só nas águas, a terra era estéril. E ele disse:
Então vamos resolver o problema. Tragam-me aqui uma salva nova e ponham nele sal. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: não se assuste com o jeito de Deus. Os irmãos disseram: se Deus dissesse traga enxofre, ia fazer milagre com enxofre. Não se assuste com o jeito de Deus trabalhar. Só agradeça a Ele, porque Ele trabalha. Oh, glória a Deus. Trazer uma salva, irmãos. Não podia trazer um pacote de sal, não? Eu não trago sal numa salva. Olha os detalhes de Deus. A gente quer que o milagre aconteça com um pacote de sal na mão. O irmão com a lata de óleo de azeite, uma flanela em cima, ungindo todo mundo, o gato, o cachorro, a casa, o carro, tudo que é de chave, carteira, e está ungindo. Eu cheguei numa igreja, me desculpe, lá no centro-oeste, um tempo, fui a um culto. Quando eu cheguei, cada uma das irmãs praticamente tinha uma lata de óleo de oliva. A gente passava, já ia salpicando, tinha uns faz se ajoelhava, quando eu olhava o óleo estava caindo, eu fiquei de olho aberto a reunião todinha, que o companheiro foi comigo, tomou um banho de óleo. Eu achei aquilo muito esquisito. Pastor, o senhor só não conhece os mistérios? Conheço. Traga sal, uma salva, faça do jeito de Deus, conforme a palavra de Deus. Põe nela sal. Eles o trouxeram. Uma das grandes dificuldades é que às vezes Deus diz qual é o jeito, diz que tem que ser com a salva, tem que colocar sal, e a pessoa diz assim: não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer só uma xícarazinha, meia xícara de sal, uma colher de sal, vou colocar só uma pitada. Mas você vai continuar tomando água saloba. Não sei se vocês já tomaram água saloba, mas é muito complicado. Eliseu pega o sal, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Ele não saiu, irmão. Tudo que era de cacima na cidade, só onde é o manancial, onde é que está a fonte. O Senhor trabalha na fonte. Vamos dizer essa palavra levantando nossa mão, porque isso é coisa do Espírito Santo. Deus trabalha direto na fonte, e trata direto contigo, lá no teu coração, na tua mente. Deitou sal nele. Eu creio que Deus está fazendo isso esta noite, nessa brevíssima palavra. E disse assim: diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Oh, glória a Deus. É o Senhor que está dizendo: eu tornei. Ele disse: eu vou tornar. Não, quando Deus disse para fazer, Ele já fez. O milagre nem aconteceu. Deitou sal. Antes de beber o primeiro copo d'água, Ele disse assim: já está pronto. Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Levantemos nossas mãos mais uma vez e diga assim: quando Deus faz o milagre é definitivo. Oh, glória a Deus. Não precisa de uma ajudazinha. O profeta não precisa de ajuda, o milagre precisa de ajuda. Deus faz, está feito. Até o dia de hoje está lá, glória a Deus. Mas não foi o sal que sarou as águas, nem tornou as águas saudáveis, não. Foi Deus que fez o milagre, cooperando com a fé daqueles que trouxeram a salva e o sal. E tem mais uma coisa: a salva era nova. Você chega com o seu pires velho quebrado, rachado, e com sal, e quer que o milagre aconteça? A mesma coisa como está lá em Tiago. Glória a Deus. Não é o óleo da unção, o óleo que você foi ungido, que vai sarar o doente, mas
é a oração da fé que sarará o doente, o óleo é o símbolo desta unção e deste poder. A igreja está entendendo? Diz amém. Diga essa palavra do Espírito Santo comigo. Deus quer nos usar. Vamos dizer mais forte. Deus quer nos usar para sarar vidas pelas águas mar de hoje. Muitas vidas estão contaminadas pelas águas do nosso tempo. O milagre que Deus fez nas águas de Jericó, meus irmãos, é uma figura especial e que nos ensina de maneira preciosa que Deus pode nos usar como usou o profeta Eliseu. Não se assuste, porque Jesus disse assim: olha, coisas maiores do que essa que eu fiz, vocês vão fazer. Se Jesus disse isso, porque você está impressionado. Pastor, não estou entendendo ainda o que é que significa essa salva. Essa salva nova, irmãos, tem uma simbologia tão maravilhosa. Quando você lê o Velho Testamento e você não o conecta com a realidade do Novo, você tem dificuldade de entender algumas coisas, porque há uma conexão programada de forma cronológica, milimétrica, pelo Espírito Santo. A igreja crê nisso, meus irmãos? E você pode ir de um lado para o outro do texto da Bíblia, mesmo aqueles que parecem mais difíceis, há sempre uma conexão. Deus programou tudo isso. Essa salva nova simboliza a minha vida e a sua vida, quando nós recebemos a salvação do Senhor. A igreja diga amém? Pastor, eu queria entender um pouco mais. Pois então veja comigo 2 Timóteo 2 e 21, o que é que diz o texto? A Bíblia diz assim, 2 Timóteo 2 e 21: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso. Ali tem o utensílio, na minha tradução que eu li aqui, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Glória a Deus. A sua vida, glória a Deus, esta salva que contém este sal para purificação. Você é este vaso idôneo. Esse sal, meus irmãos, simboliza também a influência da nova vida sobre as outras pessoas. O versículo 21 diz assim, Jesus disse, Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Se o sal foi insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E Marcos 9,50, o Senhor diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Quantos creem que o sal fala de cura? O sal aqui, irmãos, fala de cura, de purificação, de sabor, de preservação. A nova vida que nós recebemos de Cristo, assim como o sal, é colocado nas águas contaminadas pelo pecado e opera a cura e leva a restauração à vida de milhares e milhares de pessoas. Quem já foi restaurado e curado aqui pelo sal da palavra de Deus? Você foi purificado, você é esse vaso de honra. Oh, que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu já vou me encaminhando aqui para o final da mensagem, mas esse sal deitado nessas águas contaminadas simboliza a necessidade que o crente tem de não se isolar, mas entrar em contato com o povo, sabe? O versículo 21 e 22 fala muito sobre isso, porque quando o sal entra em contato com aquelas águas más lá de Jericó, era o sal que estava sendo deitado nas águas. Não é um sal, como Jesus disse para cada um de nós: vocês são sal da terra. Eu lhe pergunto, para que esse sal, para que ele vai servir, se ele está sempre num saleiro, guardado, nunca se esparge, nunca é deitado onde há contaminação, onde o pecado impera, onde a cidade mais precisa, lá nos antros, naqueles cantos da cidade, nos antros lazarentos mesmo, onde as pessoas estão morrendo, se destruindo, se matando, é lá onde tem que ser deitado este sal, e o Senhor vai purificar aquela área, aqueles corações. Quantos creem nisso, meus irmãos, que Deus ainda faz isso? Eu creio no agir de Deus, meus irmãos. Quando a igreja, quando o crente entra em contato com essa sociedade, irmãos, eu acho lindo, os irmãos,
A igreja do Senhor se mobilizando. A pessoa chega mal cheirosa, mal vestida, desalinhado, atribulado. Aí o irmão chega perto, a irmã chega perto e bota logo a mão no ombro. E o outro já dá um cheiro, sabe, irmão? Dá um abraço. E aí diz assim: Jesus te ama. Aí ninguém suporta ouvir isso. Ele fala: meu Deus, ninguém nunca me abraçou. E eu entrei aqui nessa igreja, e essa irmã chegou e me deu um abraço e disse: Jesus me ama. É o sal em contato. É ou não é verdade, irmãos? É o sal em contato com aquela maldade que está ali, com aquele pecado, com aquela aflição impingida pelo inimigo. Alguém que está sofrendo, angustiado, desesperado da própria vida. E lá está a ação sanadora do sal, transformando aquele coração, glória a Deus. E como é que isso acontece? Às vezes de forma silenciosa. E voltamos a Mateus, Sermão do Monte 5,16, quando Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso fala do testemunho, meus irmãos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu lembro-me quando o Evangelho entrou em Éfeso, por exemplo, meus irmãos, uma cidade idólatra como era aquela. O Evangelho se espalhou assim como um sal, e foi algo tão glorioso que foi acontecendo, que muitos que estavam ali contaminados pela idolatria, eles se afastaram dos ídolos e se voltaram para Deus. Quem não se lembra dos irmãos em Tessalônica? A ação do sal foi tão gloriosa no coração daqueles irmãos, o testemunho deles era tão precioso, o testemunho delas era tão maravilhoso, que se espalhou numa região enorme, foi até a Caia. É uma região grande demais, meus irmãos. A Grécia subia. Por como isso aconteceu? A igreja silenciosa, sem uma palavra, só o estilo de vida, o modo de vida, o testemunho de vida, o procedimento daquelas pessoas, dizia assim: esta pessoa é diferente. Glória a Deus, aleluia. Quantos creem que quando o crente ora, quando a igreja ora, deita sal sobre as águas? Há muitas águas de enfermidades que assolam as pessoas. Quantos creem que quando a gente está orando, está deitando sal sobre as águas? Eu creio nisso, meus irmãos. Enquanto Abraão orava pelo seu sobrinho Ló, o anjo estava chegando em Sodoma e arrancando ele de lá, e Abraão orando e Deus trabalhando. Glória a Deus. Paulo e Silas deitam um pouco de sal na vida do carcereiro, glória a Deus. Depois em que eles oravam e cantavam, e via aquele terremoto localizado, que o terremoto só aconteceu lá na cadeia, lá na prisão em Filipos. Ninguém da cidade ouviu, só os presos e o carcereiro. É interessante. Pastor, mas não sei isso na Bíblia. Tem. O carcereiro disse: o que é que eu vou fazer? Isso assim: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Deitaram sal sobre a vida do carcereiro. Disse: então vamos lá em casa. Paulo foi na casa dele, lá lavou as feridas. E aí Paulo fez lá uma refeição com Silas, devia estar com muita fome. Depois junta toda a família, os familiares, pregaram a palavra até quase de manhã. Todo mundo creu no Senhor. Disse assim: agora leve a gente de novo lá para o cárcere, que é para quando for de manhã não dar problema com as autoridades que vão chegando aí. Então vocês estão dispensados, pode ir embora. Não, não é assim não, nós somos cidadãos romanos, vamos conversar. Paulo estava animado, glória a Deus. Quantos creem que quando a gente ora ao Senhor, e louva ao Senhor, e louva e ora, a gente está deitando sal sobre águas contaminadas, de indiferença, de incredulidade, de injustiça? A igreja fica em pé agora em nome de Jesus. Quantos creem que ainda há muito sal para sarar as águas más do nosso tempo? Saúde, quem está ao seu lado, diga assim: você é este sal. Pastor Portela vai se aproximar ali, que ele vai louvar a Deus com o hino. Nós vamos servir ao Senhor com a oferta, mas antes nós vamos orar. Irmãos, vamos fazer uma oração de clamor. Quantos creem que na oração de agora nós estaremos deitando sal em algumas áreas da nossa cidade, da vida dos nossos familiares?
das autoridades dessa cidade, neste país. Essa igreja ainda tem sal, porque você é essa salva nova que contém este sal. Oh, glória a Deus, para sarar as águas. Levante sua mão assim, se cansar uma mão, levante a outra e clame ao Senhor. É uma oração de clamor, é para orar em voz alta, irmãos. Vamos levantar a voz a Deus em oração. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, é tão simples, mas é tão fiel, é tão verdadeira, Senhor. Ó Deus, a cidade de Jericó era bem situada, Senhor da glória, aparentemente confortável, próspera, porém as suas águas eram más. Mas o homem de Deus chegou ali e recorreram a ele por uma solução. Quem sabe, Senhor, a tua igreja é o mediador, aleluia, entre o Senhor e a liderança da cidade e desse país. Pois é isso que a igreja precisa ser, Senhor, neste tempo. Senhor, levanta homens e mulheres com a graça, a autoridade e o poder do Espírito Santo, para que assim como Eliseu possa deitar sal onde há malignidade, onde há corrupção, onde há infortúnio, onde há miséria, onde há injustiça. Sal sobre as enfermidades, Senhor, que as nossas orações agora, aleluia, alcance os enfermos, alcance os doentes. Faz o milagre que só o Senhor pode fazer agora. Nos hospitais, nas casas, onde houver um enfermo, onde houver um doente, nós deitamos agora o sal da cura. Torna saudável, Senhor, os doentes, os enfermos agora mesmo, em nome de Jesus, Pai. O sal que sarou as águas não é insípido para ser pisado pelos homens, nem tampouco o Senhor se transformar em mero adubo. Este sal, ele torna limpo, ele purifica de toda a lepra do pecado. Pai, em o nome de Jesus, nós deitamos agora o sal nessas águas onde há corrupção, onde há, Senhor, violência, drogas, alcoolismo, ó Deus, toda licenciosidade, malignidade. Pai, em nome de Jesus, toda esterilidade, Senhor, que ataca, toda frieza espiritual, todo desânimo, toda ansiedade, todo pânico, todo medo, em nome de Jesus, nós deitamos sal para que essas águas sejam saradas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos. A igreja dá o maior amém que puder. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Quando você sentar, diga quem está ao seu lado com muita alegria e diga assim: você é sal da terra. Oh, glória a Deus. A salva é a sua vida e você vai levar esse sal. Chamar os obreiros aqui com a salva do ofertório. Meus irmãos, nós vamos abençoar o pastor Portela na jornada dele, outras necessidades, em nome de Jesus também. Então vamos ouvir o louvar a Deus. Pastor Portela. Irá findar. Jesus, ele voltará. Um dia
que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Yes, no, yes, partirei ao doce a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e nessa eu verei a Jeová. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque eu vejo o pastor Portela, a sanfona está diminuindo, né? Era 120 baixas, está em 80, né? É para ficar mais maneirinho para ele, né? Os anos vão passando. O pastor Portela, irmãos, ele anda por muitos lugares e sempre louvando a Deus. Muito tempo na cruzada. De vez em quando ele aparece. Pastor Portela avisa que venha. Que vem. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Quem está feliz por ter vindo hoje à casa do Senhor? Quem fez a inscrição no nosso fórum de casais vai participar? Faz. Quantas mãos estão aqui? Quem fez a inscrição? Há muita gente aqui. Meus irmãos, quem fez a inscrição vai participar? Chega meia hora antes, né? Tá bom? Está tudo preparado para a glória de Deus. Mas é bom porque você recebe seu material. Glória a Deus. E fica tudo mais fácil. Ali no Hotel Praia Centro é muito fácil. É aqui na Monsenhor Tabosa, né? Certo, vamos orar pela nossa irmã em nome de Jesus. Quem mais quer receber a bênção de Deus e as orações? Convidar o pastor Saturnino para vir até aqui, orar ao Senhor, em nome de Jesus. E o pastor Messias de Castro Silva trará a bênção final, a bênção apostólica. Lembrando, meus irmãos, nosso próximo encontro aqui na sede, quinta-feira, às 14 horas, Círculo de Oração. É a festa, Círculo de Oração, irmãos, tem praticamente o número de pessoas que tem no culto de doutrina. É uma bênção para a glória de Deus. E não esqueça deste compromisso. Pastor Saturnino. Glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Vamos levantar umas mãos para o céu, não é? Nosso Deus, nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, por esse culto tão abençoado. Ouvimos a Tua voz através da Tua palavra, que nos alegrou, que nos confortou, que nos animou. Ó Senhor, muito obrigado. Agora nos despede na Tua santa paz, leva-nos em segurança, uma noite recompensadora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, a graça do Teu Espírito Santo sobre nós. Deus eterno, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos os fiéis aqui presentes, agora e para todos sempre. E a igreja com alegria diz: Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe o pastor Messias. Meus irmãos, uma boa noite a todos e a todas, a paz do Senhor, em nome de Jesus.